E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje aí a gente vai ver um recurso aí no PHP que permite com que a gente consiga mais ou menos aí trabalhar com herança múltipla no PHP, tá? Não é um recurso que você pode dizer realmente que aquilo é herança múltipla, mas é um recurso fake assim, mais ou menos para conseguir trabalhar com isso daí. E a gente também vai ver aí como trabalhar com algumas formas de acesso aí para a gente conseguir acessar as nossas classes ancestrais dentro do PHP, tá? Diferente lá do Java, onde você tem só o Vase e o Super. Aqui no PHP a gente tem algumas formas diferentes de fazer isso daí. E a gente também vai trabalhar um pouquinho aí com a questão de constantes e métodos e propriedades estáticas aí dentro das classes, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí, então, a gente vai começar aí falando sobre algumas formas de acesso e de modificadores que a gente tem dentro do PHP. O this e o parent a gente já trabalhou no vídeo passado, né? O this lá para acessar propriedades e métodos da própria classe e o parent como se fosse lá o super do Java. E a gente tem o final aqui que funciona semelhante lá ao Java, ao C++, só que aqui no PHP ele é utilizado aí somente em classes e métodos, diferente lá do Java, onde você pode trabalhar em propriedades também. Então, só para que vocês vejam isso aí funcionando, né? Então, vocês vão pegar e abrir o editor de vocês e inicializar o Apache de vocês aí. Vamos pegar aqui. A gente vai salvar aqui o nosso arquivo. Cadê? htdocs. Vou fazer tudo em um arquivo só, tá? Mas sempre lembrem daquela recomendação de você trabalhar cada classe em um arquivo separado, tá? Não tem problema trabalhar tudo junto, mas o ideal é que você não trabalhe dessa forma, tá? Então, eu vou fazer tudo em um arquivo só para ficar mais fácil de entender aqui os exemplos. Então, a gente vai criar aqui um index.php e vamos criar aí a nossa classe aqui, Olá Mundo. E a gente vai trabalhar aqui então com os métodos, né, e com a classe aí, com esse exemplo do final aí. Então a gente vai criar um método aqui, um método show, que só imprime uma mensagem pra gente aí, de Olá Mundo, tá? E vamos criar uma outra classe aqui. Olá, extends Olá Mundo, function show também. Opa, echo olá. Vamos arrumar aqui também. Isso aí. Então, como que funciona o final aqui? A ideia do modificador final, tanto no PHP quanto em outras linguagens, é que você defina algum item que não pode ser modificado em tempo de execução. Então, a partir do momento que você define aquele item dentro da tua classe, esse item ele não pode receber mais nenhum outro valor, não pode ser alterado, tá? Isso vale tanto para propriedades, quanto métodos, quanto a própria classe. No caso do PHP, isso é válido somente para as classes e para os métodos, porque a gente não pode aplicar final nas propriedades também. Então, por exemplo, aqui, quando eu estou trabalhando com a herança, se eu fizer aqui public final function show, tá? Daí eu estou herdando essa classe aqui no meu olá. Vamos criar uma instância desse nosso olá aqui. New olá. Então ele vai aparecer um erro para você, dizendo que você não pode sobrescrever um método marcado como final, tá? Porque a partir do momento que eu defini esse método, quando eu trabalho com a herança, se eu for sobrescrever esse método, eu estou modificando ele. E quando você usa o modificador final, você diz que esse método não pode ser modificado, tá? Então é uma forma de você marcar o método não como private, deixar ele público, mas de uma forma que as outras classes não possam sobrescrever ele, que elas têm que utilizar a implementação que você deu desse método. E
No PHP você também pode usar aqui nas classes, né? Então você pode vir aqui Final Class, Olá Mundo, e aí ele vai dizer que você não pode herdar uma classe marcada como Final. Então você pode definir uma classe com uma classe pública, né, que não pode ser herdada. Ela tem que ser utilizada da forma como você projetou essa classe aí para ser trabalhada. Então, essas são as marcações de final que a gente tem no PHP. Lá no Java, vocês poderiam, por exemplo, fazer a visibilidade, né, private, final, e daí o nome da variável. Tá? Aqui no PHP a gente não pode fazer isso daí. Então, as propriedades elas não têm essa marcação final aí. Seguindo, outras formas de acesso e modificadores que a gente tem dentro do PHP. Quanto à questão de trabalhar com métodos e propriedades estáticas, né, e a questão de constantes no PHP. Então, vamos trabalhar primeiro aqui com a parte da constante, daí eu volto aqui para a coisa da parte estática. Então, como que funciona o trabalho com constantes e propriedades estáticas aí dentro do PHP? Então, eu vou pegar aqui na minha classe Olá, a gente vai criar aqui uma constante, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vocês vão utilizar a palavra-chave reservada const, tá? Lá no Java, vocês fariam algo assim, tá? Final static e definiriam daí a constante que vocês querem trabalhar. No PHP, a gente usa a palavra-chave const, que ela já faz essa combinação do final static pra gente, tá? Então vocês não precisam definir final static, até não tem como fazer isso, porque a constante ela é uma propriedade da classe, então como as propriedades não podem ser marcadas como final, você não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Então aqui a gente vai definir uma const, tá? Lembrando, nomenclatura de constante sempre tudo em maiúsculo. E a constante ela tem que ser inicializada já quando você declara ela, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Tá ok? Para que você possa trabalhar com essa constante, utilizar ela, é só você vir dentro do método aí que você vai trabalhar, tá? E dentro do método você tem três formas de trabalhar chamando essa constante aí. Você pode utilizar aqui o self, daí 4 pontos, o nome da constante. Vamos só chamar aqui, ó, x show, só para que a gente possa ver ali a saída, tá ok? Você pode usar o próprio nome da classe, tá? Vai ter o mesmo resultado. E você pode usar a palavra-chave static, também vai ter exatamente o mesmo resultado, tá? Então você tem essas três formas para estar acessando a constante dentro da própria classe. Outro detalhe também, as constantes elas não têm o dólar na frente, tá? Então quando você define uma constante ela é só um nome mesmo, tá? E fora da classe, para você acessar essa constante, você vai pegar sempre pelo nome da classe, tá? Então você vai colocar o nome da classe, 4 pontos e a constante que você quer estar acessando, tá ok? Então fora da classe, sempre indicar o nome da classe. E dentro da classe você pode usar o nome da classe, o self ou o static, tá? Você tem essas três formas de acesso aí com as constantes. Em relação à questão de trabalhar com propriedades e métodos estáticos aí, se eu quiser definir uma propriedade estática aqui, eu vou vir aqui, ó, public static. Vamos definir aqui uma propriedade mensagem. E vamos chamar de olá. Atribuir um valor para ela e inicializando ela. Para que você possa acessar essa propriedade aqui, tá a mesma coisa. Nome da classe, self ou static. E fora da classe, nome da classe sempre. E daí o nome da propriedade. E daí aqui a única diferença é que você tem que informar ali o dólar, tá? Para você acessar essa propriedade aí, ó. Tá ok? Diferente de quando você usa a seta, né? Quando você instancia um objeto que você vai lá, seta, e daí a propriedade não precisa do dólar. Quando a gente trabalha com propriedades estáticas, para que você consiga realmente recuperar essa propriedade, você tem que deixar o dólar lá, tá? E não tem como acessar com o operador seta também. Então, só cuidado com essa utilização aí de propriedades estáticas. E para trabalhar com as funções, tá? Então, a gente vai pegar public static function show, tá? E daí é a mesma coisa, tá?
fora da classe aqui, você vem em olá. Vamos chamar aqui. Show. Opa. Não pode fazer o não static method da static class. Ué. Ah, claro, né? Ele tá dando erro aqui porque a nossa classe Olamundo ali que a gente tá herdando, ela tem o método show, né? A gente tá sobrescrevendo esse método. E na classe pai esse método não é estático. E a gente não pode definir esse método como estático na classe filha. Então eu só vou tirar a questão da herança aqui. Aí. Tá ok? E aqui poderia ficar o static mesmo, tá? Tem o mesmo resultado aí. Tá? Então sempre que você quiser definir uma propriedade ou um método como estático, é só colocar lá static e definir daí esse item aí como estático. A diferença do static para o final é que o final ele só marca um item que é inicializado e não pode ser alterado. O static ele marca um item que é acessível para todas as instâncias da classe e ele pode sofrer alterações, tá? Então o static você pode modificar ele em tempo de execução no teu código. Inclusive, vamos fazer o seguinte aqui, para que vocês possam ver bem certinho esse exemplo do static. A gente vai definir aqui um static x, inicializando em 1. E vamos criar aqui a função construtora, construct. E daí toda vez que eu criar um objeto novo ali, eu vou pegar aqui self x recebe x mais 1. Vamos dar um echo antes aqui, self. Tá? Então, ó, vou criar um objeto aqui. Vamos criar aqui, 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 aqui. Então aí criamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, tá? O static, tudo que você marca como static, independente de ser propriedade ou método, ele pertence à classe, tá? Então todas as instâncias têm acesso àquele membro estático da tua classe. Quando você não marca algo como estático, essa propriedade ou esse método ele pertence à instância, que é quando você faz aqui unir o nome da classe. E daí ele é diferente para cada classe. Então a gente vai até fazer o seguinte aqui, vamos criar um que não é estático aqui, fazer um y. E aqui a gente vai imprimir o nosso y também aí. This y. Só para que vocês vejam que realmente não tem essa alteração aqui, tá? Opa. Undefined variable x. Ok. Então tá aí, ó. O primeiro é o nosso x. Então ele está sempre incrementando a cada nova instância, porque todas as instâncias têm acesso a exatamente o mesmo x na memória. Tá? Então, quando você marca como estático, essa propriedade ou aquele método ele vale para todas as instâncias. E o y, para cada instância, ele sempre tem o valor 1. Então, por mais que a gente esteja incrementando, ele não faz esse processo porque o y ele pertence à instância e não à classe. Então, ele não é compartilhado entre todas as instâncias dessa classe. Tá? Então, essa aqui é a diferença de você trabalhar com static e trabalhar com propriedades ou métodos que pertencem às instâncias e não à classe aí. Tá ok? E em relação a trabalhar com static e com self aqui, tá, o PHP tem essas duas palavras-chave de acesso a membros estáticos pelo seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma classe A aqui. Public function
quem sou. Echo class public static function show. E vamos criar uma classe B também. Aqui é estático também. Echo self quem sou. Isso aí. E aqui a gente vai fazer um extends a. E vamos criar uma nova instância da nossa classe B. New B. E chamar o método show, que através do nosso polimorfismo aí, né? Então, o nosso método show ele também vai estar presente na nossa classe B. Vamos rodar aí. Então, ó, ele saiu A. O que é meio louco, né? Porque, na verdade, você esperaria que saísse o quê? Como você está trabalhando com uma instância da classe B, o ideal é que o show mostrasse que você está trabalhando com a classe B. Só que, o que acontece aqui? Quando você utiliza o self ele sempre vai apontar para a classe aonde ele está definido. Então, no caso aqui, como o self você utilizou ele dentro da classe A, ele sempre vai apontar para a classe A. Então, ele vai chamar... Aqui é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. A e quem sou, tá? Então, ele sempre vai chamar o quem sou da classe A. Então, isso aqui é o self. Sempre lembrem disso daí, tá? O self, ele sempre aponta para a classe aonde ele está definido. E... Só que daí para que você consiga trabalhar com a sobrescrita de métodos estáticos, quando você trabalha com herança, o ideal é que você trabalhe com static. Lá. Daí ele tem o comportamento que a gente espera. Porque o static ele é definido em tempo de execução. Então, a hora que o teu script é executado, aí que o PHP vai definir exatamente o que se refere ao static. Tá? Então, como eu estou trabalhando aqui daí com uma instância do B, ele vai adotar a classe B como sendo o static aqui. Tá? Então, quando você trabalhar com herança de métodos estáticos, sempre utilize dentro do método a palavra-chave static. Ou se não, utilize o self. Tá? O self ele, tem um desempenho melhor para trabalhar com acesso a membros estáticos aí, do que trabalhar com a palavra-chave static. Tá? Mas é só lembrar dessa diferença aí. Tá? Então, o self ele aponta sempre para a própria classe, e o static define o que vai ser utilizado aqui, se é a própria classe ou se é uma classe filha em tempo de execução. Tá? Só esse é o porém aí no PHP, dessa diferença do static para o self aí. Seguindo aqui, a gente tem um recurso aí no PHP também para trabalhar com a autocarga das nossas classes, né? Sem a necessidade de você ficar colocando require once ou include once em todos os arquivos que você for trabalhar de classes aí. Aqui a gente está com exemplos pequenos ainda, mas a coisa fica bem grande, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar com a SPL Autoload é descobrir qual que é o caminho que ela está utilizando para carregar os arquivos PHP para você. Então, você vai fazer isso aí através desse método aqui, ó, getIncludePath. Então, a gente vai imprimir aqui para ver o que ele está trazendo para a gente aí. Então, o nosso IncludePath aí, que o PHP utiliza, tá? É só esse diretório aqui, então ele carrega algumas coisas desse diretório. A gente vai incluir um diretório nosso no caminho aí que o PHP usa para buscar arquivos PHP, classes e outras coisas mais. Então a gente vai utilizar aqui a setIncludePath para configurar isso daí, tá? Então você vai pegar aqui setIncludePath, getIncludePath.path separator, isso aí. E daí o caminho que você quer adicionar. Jumping htdocs. Sempre utilizem a constante path separator, tá? Do PHP
porque o separador de caminhos é diferente dependendo do sistema operacional que você está trabalhando, tá? Aqui no caso a gente está definindo um caminho fixo aqui com C2 pontos, tá? Não é o ideal, mas é só para exemplificar. E o Path Separator, no caso no Windows é o ponto e vírgula, no Linux é outro, no Mac é outro, então sempre utilizem essa constante, que daí o próprio PHP cuida de marcar as coisas da forma correta aí. E daí feito isso, você só vai chamar aqui o SPL Autoload Register, tá? Então vamos colocar aqui SPL Autoload Register, tá? Feito isso daí, como que isso aqui funciona, tá? Então eu vou criar uma classe aqui. Vamos chamar de olamundo.php. Nossa olamundo ainda é bastante utilizada. Vamos criar aqui um public function show return olamundo. Tá ok? E daí aqui no meu index, que é onde eu vou carregar as minhas classes, eu só vou vir aqui e fazer assim, ó, olamundo. Olá mundo. E daí olá mundo show. Perceba que eu não estou fazendo um require once, não estou fazendo um include once, não estou fazendo nada, eu só estou instanciando a minha classe. Vamos rodar aqui. Ó, rodou normal. Porque quando eu trabalho com SPL Autoload, eu estou definindo, dizendo para o PHP que quando ele encontrar o nome de uma classe, ele vai pegar esse nome da classe exatamente como está escrito aqui. E ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai procurar nesses caminhos que ele tem nesse path aqui, por um arquivo que tenha o nome olamundo.php, tá? Então ele vai procurar esse arquivo aqui. Se ele achar esse arquivo ou nesse include path aqui, ou nos caminhos que você passar, ele vai carregar, vai fazer o require once ou include once desse arquivo aí de forma automática para você. Então você não precisa ficar se preocupando em ficar carregando os arquivos, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é para configurar exatamente o nome da classe, tá? Da mesma forma como é escrito, com letras maiúsculas, tudo exatamente com o mesmo nome do arquivo. Porque daí é assim que você vai permitir com que o PHP consiga, através do SPL Autoload, que ele carregue as suas classes de forma automática. Inclusive aqui, se você tiver dentro da tua classe lá um extends, alguma coisa, vamos colocar aqui outra classe. Ele vai pegar esse outra classe aqui e também vai fazer a carga de forma automática, tá? Então ele vai procurar lá por um outra classe.php naqueles caminhos que você está informando. E ele vai fazer esse autoload aí para você conseguir trabalhar com isso daí, tá? Então, trabalhando com SPL Autoload facilita muito o trabalho da gente porque você não precisa se preocupar em ficar utilizando os require onces ou include onces aí quando você está trabalhando com o PHP de forma orientada a objeto, tá? Então, aconselho muito a utilizar, é um facilitador aí para a gente durante a programação. E para a gente fechar aqui a nossa aula aí, falar um pouquinho sobre traits, tá? Traits são uma forma de simular a herança múltipla dentro do PHP. Então, traits eles são classes concretas, tá? Só que são classes concretas que você não pode instanciar. Então, ele tem tudo que tem uma classe, só que você não consegue instanciar essa classe, tá? Então, isso é um trait, é uma classe concreta não instanciável. A única exceção do trait aqui é que ele não pode possuir constantes, tá? Então, mas qualquer outra coisa aí, métodos estáticos com final, propriedades com public, private, protected, você pode ter tudo isso daí, inclusive herança entre traits. Então, o trait ele é uma classe, só que você não pode instanciar essa classe concreta aí, tá? Essa é a definição de trait, é uma classe concreta não instanciável. Como eu falo, é uma forma de simular a herança múltipla dentro do PHP, tá? Lembrem que o PHP ele não tem herança múltipla, tá? O trait é uma forma de tentar contornar isso daí e permitir com que você consiga mais ou menos trabalhar com isso daí, tá? Mas o PHP mesmo ele não tem herança múltipla. Para que... Vou só tirar aqui. Para que uma linguagem seja considerada como tendo herança múltipla, ela teria que trabalhar com isso aqui, ó. Class A, extends, B, C, D, tá? Você teria a herança trabalhando aqui na palavra-chave extends,
Tá? Isso aí é a caracterização de herança múltipla. Então o PHP ele não tem esse tipo de recurso aí, tá ok? Então só para vocês verem aqui como trabalhar com traits aí, a gente vai criar então nossa classe aqui, chamada de classe A mesmo. Ela não vai ter nada aí. E a gente vai criar o nosso trait aqui, tá? Então, ó, trait. Daí você vai dar um nome para esse trait, eu vou chamar aqui de trait olá. E daí você pode definir aqui, ó, private, o nome de alguma propriedade, pode definir métodos, tá? Tudo que você teria dentro de uma classe. No caso aqui eu vou definir um método aí, function show, que retorna olá. E a gente vai definir um outro trait aqui, chamado mundo, que retorna mundo. Tá? E daí na minha classe concreta mesmo, numa classe que vai trabalhar com os traits, como que você vai fazer isso daí? Dentro da classe, tá? Dentro das chaves aqui, você vai vir aqui, use, e o nome dos traits que você quer utilizar, separados por vírgula, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, olá, vírgula, mundo, vírgula, os traits que eu quero utilizar, tá? Vou deixar só o olá aqui por enquanto, tá? Quando você faz isso aqui, você faz com que a tua classe herde todos os métodos e propriedades que você tem dentro do teu trait lá, marcados como public ou como protected, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, a new a, e o nosso a vai ter o nosso método show lá. Opa, echo. Olha lá, imprimindo olá, que é o nosso show lá do nosso trait olá, tá ok? Vamos colocar aqui nosso outro trait mundo, só para mostrar aqui um probleminha que pode ocorrer quando você trabalha com traits. Então lá, mandei rodar, ele está dizendo que o método show não pode ser aplicado porque existem colisões entre os traits que você informou. Isso porque o método show está definido no trait mundo e também está definido no trait olá. Então como que você corrige essas colisões? Isso daí você como programador é que tem que fazer. Então você vai vir aqui, tira o ponto e vírgula lá depois da definição dos traits, tá? Então ele tem um ponto e vírgula ali, tira lá, abre chaves, e daí você vai vir aqui, olá, 4 pontos, show, instead of o mundo. Não, olá, tá? Então aqui você está dizendo para usar o show que está definido no trait olá, ao invés do que está definido no trait mundo, tá? Então isso daqui que significa aqui, tá? Então se você vir aqui, ó, mundo instead of olá, tá? Ele já vai mudar para você lá, tá? Então você vai tratar essas colisões dizendo qual método que você quer utilizar de qual trait. Mas digamos que você quer utilizar o método show que está lá no mundo, tá? Você não quer perder ele. Então como que você pode fazer isso daí? Você pode renomear esse método show aqui. Então você vai vir aqui, ó, mundo show as, vamos chamar aqui de hello, tá? E aí a gente vem aqui a hello. Aí, ó. Ok? Vou só dar um espacinho aqui. Tá ok? Então, instead of você pede para usar um ao invés de outro. E o as você renomeia, tá? Então eu estou renomeando aqui o método show do trait mundo para hello, para que eu possa utilizar ele também sem ter problemas com colisão aí, tá ok? Então esses daí são os nossos traits, é extremamente simples de utilizar, tá? Só lembrar que traits são exatamente como classes, no caso classes concretas que você não pode instanciar, tá? Você não pode vir aqui, por exemplo, e fazer t igual new olá, tá? Você não pode instanciar um trait aí, ele não tem essa permissão aí. Então você sempre tem que trabalhar com trait usando a palavra-chave use dentro de uma classe concreta, tá? Então é assim que você vai trabalhar com traits aí no PHP, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima.